Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 5 de abril e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E vamos agora aos destaques desta edição. Reclamação de motoristas faz Prefeitura recuar e reajuste da Zona Azul de São José cancelado. Vereadores questionam a execução do programa Antipoeira em São José. Valores pagos pelo serviço e qualidade do material são alvos de críticas. Falta menos de um mês para o fim do prazo de entrega do imposto de renda. Até o momento, a Receita de São José já recebeu cerca de 40 mil das 152 mil declarações esperadas para a cidade. E vamos ouvir um especialista da área de transportes que vai falar sobre a necessidade de obras de melhoria na Dutra. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Não durou 24 horas. Após reclamações de motoristas, a Prefeitura de São José dos Campos recuou da decisão de aumentar o preço da Zona Azul. O valor da fração da hora havia sido reajustado em 66%. E a notícia, que pegou a população de surpresa, não agradou. A Prefeitura de São José dos Campos revogou o aumento do valor da hora na Zona Azul. Os usuários do estacionamento rotativo foram surpreendidos pelo aumento de 66%. A hora passou de R$ 1,20 para R$ 2,00. Então, fiquei sabendo agora. Foi pega de surpresa. É um aumento bastante expressivo, né? Não avisar a população aí é pior ainda, né? Uma nova data será definida para que os motoristas sejam informados sobre a nova tabela de preços. Segundo a Secretaria de Transportes, o reajuste atendia ao contrato de concessão que estava há 10 anos sem alteração. Ainda de acordo com a pasta, levando em consideração os estudos das planilhas das empresas e a inflação, o ajuste deveria ser de 89%. O aumento no valor da Zona Azul foi autorizado pela Prefeitura no dia 1º de abril e entrou em vigor 3 dias depois. Sempre uso, todas as vezes que vem para a cidade, eu sou obrigado a usar, né? Todo mundo é obrigado a usar, né? Não tem onde estacionar o carro. Aqui, eventualmente, é melhor o Zona Azul porque é um preço melhor. Mas, apesar de ser melhor, eu estou meio assustada no dia de hoje. Achei que subiu muito, não? 66% é um absurdo, né? São José conta com mais de 3.500 vagas de estacionamento rotativo na região central e na Zona Sul. Há planos de expansão para o Jardim Aquários, Jardim Paulista e Avenida Andrômeda. O sistema, que opera por meio de parquímetro e aplicativo, aceita pagamento fracionado a partir de 15 minutos e o prazo máximo de permanência é de 2 horas. O programa Antipoeira em São José, criado no segundo semestre do ano passado, tem o objetivo de aplicar xisto em bairros que ainda não receberam asfalto. A ação tem motivado debates aqui na Câmara. E entre os apontamentos está a qualidade do material e o valor destinado para a execução do serviço. O programa Antipoeira, que é a aplicação do xisto em alguns bairros da cidade, tem sido alvo de debate entre os vereadores na Câmara Municipal. O composto de óleo mineral é utilizado na manutenção das vias não pavimentadas de São José, ajudando a impermeabilizar o solo. A previsão da Prefeitura no lançamento do programa em setembro do ano passado era de que 100 quilômetros de vias receberiam o composto. Até agora, pouco mais de 10 quilômetros foram concluídos. A vereadora Amélia Naomi defende que a utilização do material é uma forma de garantir infraestrutura para moradores de bairros em fase de regularização. Como não é possível você asfaltar todos os bairros, nós estamos colocando esse produto que ele tira poeira. Então tem sido bastante aplaudido, até porque nós estamos melhorando a vida das pessoas. Mas a Prefeitura continua fazendo bastante asfalto. O vereador Dilermando Dié questiona os valores pagos para o serviço de aplicação do xisto e a qualidade do material colocado nestes bairros. Todo aquele dinheiro jogado ali, que foram horas de maquinário, horas de mão de obra, valores de mão de obra, valores do próprio xisto, valores de brita, tal, vai ser tudo tirado para fazer o que deveria realmente ter sido feito, que é o asfalto. Bairros como Freitas, Chácaras Havaí, Águas da Prata e Santa Helena receberam a aplicação do xisto. E atenção, contribuinte, você já enviou a declaração de imposto de renda? O prazo encerra no final de abril, mas até agora em todo o país menos de 20% das declarações esperadas pela Receita foram entregues. Em São José, a proporção é um pouco maior. E se você ainda não fez a declaração ou está na dúvida se é obrigado ou não a declarar, acompanhe a nossa reportagem.
Com menos de um mês para o fim do prazo de envio da declaração do Imposto de Renda, cerca de 5 milhões de declarações já foram enviadas à Receita Federal. O número representa 17% do total esperado, estimado em 28 milhões e meio de declarações. São José dos Campos está à frente da média nacional. Até o início deste mês, a Receita da cidade recebeu cerca de 40 mil das 152 mil declarações esperadas, o que equivale a 26% do total. Mas vale a pena adiantar o envio do documento, porque aqueles que entregarem o quanto antes também vão receber mais cedo as restituições. Devem declarar as pessoas físicas que tiveram rendimento superior a R$ 28.123,91 no ano de 2015. Também deve declarar quem recebeu rendimentos cuja soma supere R$ 40 mil. A declaração é obrigatória ainda para aqueles que efetuaram operações na Bolsa de Valores ou tiveram ganho de capital na alienação de bens ou direitos. Este ano, a declaração apresenta novidades. As mudanças afetam médicos e profissionais liberais e os contribuintes que possuem dependentes. Todas as informações referentes à declaração estão disponíveis no site da Receita. Lembrando que o prazo termina no dia 29 de abril. Quem deixa de entregar a declaração ou enviar depois do prazo pode pagar multa. O valor mínimo é de R$ 165,74. No próximo bloco, especialista da área de transportes comenta sobre a necessidade de obras na rodovia Dutra. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Está aberto o prazo para que a população envie para a NTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, sugestões de melhorias na rodovia Dutra. A notícia tem mobilizado debates, como quais trechos da rodovia são prioridade para receber obras. E sobre o assunto, nós conversamos com um especialista da área de transporte. Acompanhe. Olá! A Agência Nacional de Transportes Terrestres abriu uma consulta pública sobre investimentos e obras em marginais da Via Dutra, conforme proposta da concessionária, que pretende prorrogar o seu contrato. Esse é o assunto da minha conversa com o professor da Univap, especialista em transporte, Ronaldo Garcia. Muito obrigada pela presença. Prazer foi nosso. O que é crítico na Via Dutra? É o fluxo, a quantidade, o volume, o número de pistas, a falta de marginais? Qual é o problema da Dutra, afinal? Falta de capacidade de atender a demanda do tráfego. A rodovia Dutra tem características diferentes de outras rodovias, como o caso da Carvalho Pinto, porque ela foi aberta na década de 50 para servir os municípios. Para se dizer assim, é um tráfego de porta a porta. Os produtos de São José se dirigem para a cidade de Taubaté, Pinda, Jacareí, São Paulo, Rio. Então, existe a necessidade de um atendimento desse ambiente de produção que necessita de uma ligação quase porta a porta. Não é? Então, essa rodovia Presidente Dutra, ela nasceu com uma finalidade diferente. Né? E hoje eu acredito que a obrigação da NTT e da concessionária é atender essa demanda. Não é reclamar que ela existe, porque a estrada foi projetada para isso. Né? Temos que resolver. As marginais estão completas nos trechos? Ainda não. O volume de tráfego de 1950 para cá, quando a rodovia tinha 2 faixas de tráfego, sentido Rio, sentido São Paulo, hoje requerem mais, deveriam ser 3 faixas, para que o tráfego que cresceu pudesse trafegar com segurança e dentro das suas previsões de deslocamento do seu destino. Né? Então, essas obras pontuais, né, em alguns trechos da rodovia que têm sido propostas pela concessionária, não devem resolver a longo prazo o problema? Olha, quando foi feita a concessão dessa via, uma das recomendações do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
era a execução das marginais em ambos os lados de São José a Jacareí. Era a primeira prioridade. Nós não temos até hoje essas marginais completas, elas estão seccionadas exatamente nos pontos onde requerem mais investimento. Uma transposição de um córrego, um alargamento de um viaduto, como é o caso da Embraer. É preciso fazer uma obra nova para ampliar a capacidade da via. E essas obras ficaram sendo postergadas e até hoje a gente não tem a marginal completa entre Jacareí e São José. São 20 anos já de concessão, né? E se prorrogar vai para mais de 16. Tem sido cumprido o papel da... Bom, eu vou me permitir emitir a minha opinião. Eu acho que essa concessão já está com o advento da modernidade de equipamentos e tráfego, etc., ela deveria talvez ser revista. Porque se nós temos ainda 5 anos de prazo para concluir essa concessão, qualquer trecho de obra a ser feito não leva mais que 2, possivelmente 3. Então, dentro do período de contrato, ainda é possível fazer investimentos sem necessidade de se prorrogar o contrato. Fizeram um estudo, né, baseando em acidentes e mesmo a necessidade do fluxo contabilizado ali naqueles trechos, né? A Dutra é uma rodovia perigosa? A gente pode dizer isso? Olha, se você encarar do ponto de vista de modernidade, ela é uma rodovia de mais riscos, porque hoje em dia as rodovias de pista dupla, há necessidade de você ter um canteiro central mais amplo, você ter uma faixa de segurança na lateral esquerda da pista, onde alguns pontos ainda os viadutos não permitem isto. No canteiro central os viadutos estão praticamente encostados na faixa de tráfego. Então, qualquer acidente que haja, como o estouro de um pneu, o veículo está sujeito a colidir com o viaduto, porque não existe um espaço reservado para uma emergência. Então, como ela é uma rodovia de projetos da década de 50, e na época talvez o esforço de se executar não foi possível fazê-la mais ampla, ela agora tem que ser adequada de certas maneiras, e por isso que eu acho que seria interessante nós termos 3 faixas de rolamento, porque daria mais fluidez, mais fluxo, mais capacidade de absorver a necessidade do tráfego. E para concluir, uma última pergunta, de maneira mais geral, esse modelo de concessão, ele funciona para o Brasil? Por exemplo, o caso da Carvalho Pinto Ayrton Senna é uma concessão onerosa. A empreiteira que assumiu o encargo pagou para isto. Então ele investiu um dinheiro que o Estado recolheu, então ele teve um ônus desse investimento. A rodovia federal, no caso da Fernão Dias, não foi assim. Então a contratada que foi colocada lá para manter a estrada e melhorar, não foi necessário desembolsar volumes grandes para poder assumir a concessão. Por isso o pedágio é mais barato também. Então é por isso que eu acho que essa revisão de contrato ou esse prorrogamento da concessão precisaria de ser muito bem estudado, porque possivelmente numa revisão, num projeto novo, poderia se baratear o pedágio e fazer melhorias que as estradas estão requerendo dentro de um prazo de contratação. Muito obrigada pela participação, pela presença, professor. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. No próximo bloco você confere os destaques do esporte joseense no Giro Esportivo. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Se você está procurando emprego aqui em São José, fique atento às vagas disponíveis no Pátio da Cidade, na nossa agenda de serviços.
O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar de cozinha, cabeleireiro, empregado doméstico, manicure, recepcionista atendente, representante comercial, telefonista e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E essa terça promete ser de muitas risadas aqui na cidade. Tem também exposição em São José. Acompanhe na Agenda Cultural. O Center Valley Shopping apresenta até o dia 30 de maio o Museu Egípcio. A exposição coloca à mostra cerca de 400 peças do período. O local fica aberto de segunda a sábado, das 10 da manhã até as 10 da noite, e nos domingos e feriados, do meio-dia até as 9 da noite. Os ingressos custam a partir de R$10. E na noite desta terça tem show de stand-up comedy em São José. Quem promete animar o público são os humoristas André Santi, Luiz França, Adalberto Lope e Lucas Moll. A apresentação está marcada para as 8 horas da noite num bar que fica na Avenida Cassiano Ricardo, número 1594. Os ingressos saem a R$40. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@câmarasjc.sp.gov.br. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta terça e também para quarta-feira. O tempo segue firme na tarde desta terça e não deve chover. O dia vai ser quente, a máxima chega aos 31 graus, mínima 18. Amanhã da quarta deve ser de sol com poucas nuvens no céu. A probabilidade de chuva é pequena, 5%. Máxima 32 graus, mínima 19. Agora é hora do Giro Esportivo e a tarde desta terça vai ser de uma disputa importante para o futebol de São José. As meninas da Águia entram em campo pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro, o único título que elas ainda não têm. E também tem mais destaques no rugby e no ciclismo de São José. O repórter Daniel Melo tem todos os detalhes. Daniel, muito boa tarde. Expectativa alta aí para o jogo das meninas da Águia? Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador da TV Câmara. E nós começamos o nosso giro esportivo desta terça-feira falando do São José que dá certo. As meninas da Águia que voltam a campo na tarde desta terça-feira às 3h30, quando recebem o Iranduba do Amazonas pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino nesta sua segunda fase. O São José lidera junto com o Flamengo esta fase da competição. E a entrada hoje será 1 quilo de alimento não perecível que será revertido ao Fundo Social de Solidariedade. Falando do rugby, após uma excelente temporada em 2015 com o título paulista e o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, a equipe feminina do São José Rugby começou com tudo a temporada de 2016. Isso porque se sagrou campeã da primeira etapa do Circuito Paulista de Sevens no último final de semana. No torneio disputado no sábado e domingo nos campos da Sociedade Esportiva Palmeiras, a equipe teve vitórias arrasadoras. São 5 jogos, 5 vitórias, 150 pontos conquistados e apenas 19 sofridos. E para a gente fechar o nosso giro, a ciclista Cristiane Silva, do Clube de Ciclismo de São José dos Campos, venceu no domingo a segunda etapa do GP Ravelli de Maratona, que foi realizado na cidade de Serra Negra. Ela já havia vencido a primeira etapa em Jacutinga, em Minas Gerais, e busca mais 2 vitórias nas 2 etapas seguintes, no próximo dia 12 em Lambari, em Minas, e no dia 8 de agosto em Monte Alegre do Sul. Bem, essas são as informações do esporte de hoje. Eu volto amanhã, aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas! Daniel, muito obrigado. E o Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.